Então, quando descemos, e na manhã seguinte partimos cedo, lá pelas 8 já tínhamos zigue-zagueado pelos arbustos densos e tudo mais, até chegarmos ao topo da colina. E enquanto subíamos, passou uma fêmea de caribu e um macho de bom tamanho. Ele foi subindo a colina com um grande chifre espalmado. Eu disse, bem, este é o primeiro caribu que já vi na mata, natureza. Nunca estive tão alto antes. Ele disse, sim, aquele é um caribu. Então subimos a colina e olhamos. Os carneiros não estavam lá. Então Bud e eu demos a volta. E Ed começou a andar devagar. E Blaine, filho dele, procurando animais. E caminhamos por aqui e, oh, que coisa, dei um grito. Glória a Deus! Olhei para baixo e lá estavam aquelas grandes montanhas com o pico coberto de neve. Musgo amarelo que caribu come, abaixo da neve. E logo abaixo vinham os pinheiros, que era o pinheiro anão. E um pouco mais baixo havia o arbusto avermelhado, mais além estava o álamo trêmulo amarelo, tudo refletindo-se no lago abaixo. Oh, que coisa! Bud e eu colocamos o braço um no outro e dançamos um pouquinho por ali, gritando e berrando e louvando a Deus. E nos sentamos com o braço no ombro um do outro e louvamos a Deus. E desfrutamos muito, acho que por umas 2 horas. E eu disse, ei, que será que aconteceu com Ed? Nós o chamamos de o rapaz. Assim, voltamos, fomos atravessar a colina. Eu disse, ele não poderia se perder aqui em cima. Ele disse, não, Blaine está em algum lugar lá e ele é índio. Então olhamos por ali e vi uma câmera de vídeo lá no chão. Eu disse, é do Eddie. Olhei para trás, morro abaixo, e fui para este lado e ele para o outro lado. E Eddie estava fazendo... Estava atrás daquele pequeno caribu macho, e ele ia levá-lo para alimentar seus amigos índios a quem servia como missionário. Então atirou no caribu, fomos lá e o limpamos. Voltamos, era mais ou menos 1 da tarde. Achamos nossos cavalos de sela, onde ficaram a mais ou menos 800 metros. E estávamos lá de pé. Ele disse, irmão Branham, gosta de caminhar? Eu disse, sem dúvida. Ele disse, se escalarmos essa montanha, talvez os carneiros tenham atravessado nessa direção e descido para aquela outra grota lá. Se não foram, voltaram nesta outra direção. Disse, vamos deixar que Eddie e os demais voltem por esta passagem aqui e peguem o meu e o seu cavalo de sela e levem o caribu para o acampamento. E subiremos caminhando por aqui até chegar àquele lugar. E devemos estar de volta lá pelas 10 ou 11 da noite. Eu disse, ótimo, faremos isso. Assim, estávamos de pé lá, cada um comeu uma lata de sardinha, cada um, e as enterramos sob o musgo, essas latas, e estávamos com o nosso pão na camisa, e suamos até tudo virar uma massa só. Mas é bom quando está com fome. E tudo bem. Assim, de pé lá, e eu estava olhando por ali, eu olhei com um binóculo e disse, Bud, olha aqui, que é aquilo lá? A uns 5 quilômetros, lá estava aquele caribu deitado. E era estranho, não eram espalmados, eram grandes pontas. Eu disse, lembra-se? Olha aqui, lá está exatamente aquele panorama. E lá está aquele animal deitado, exatamente assim. Eu disse, só há uma coisa impedindo a visão. Alguém com uma camisa xadrez verde. E lá se levantou Eddie com uma camisa xadrez verde. Eu disse, pensei que não tinha uma. Ele disse, minha esposa deve ter colocado na mochila. Quando caí na água ontem, tive de trocar de camisa. Ele disse, não sabia que a tinha posto lá, irmão Branham. Sinto muito ter lhe dito algo errado. Eu disse, você tinha de fazer assim, filho. Oh, Bud começou a gritar. Ele disse, o irmão pode ficar aqui e atirar nele a 5 quilômetros de distância, não pode, irmão Branham? Eu disse, de acordo com a visão, eu estava bem perto dele. Ele disse, irmão Branham, eu lhe digo, como vai chegar lá? Eu disse, não sei, mas vou chegar lá. Então ele disse, como vai? Eu disse, contornando este panorama. Ele disse, são pedras soltas. E ele disse, se escorregar, o irmão ficará coberto por umas 1000 toneladas de neve em 1 segundo. Eu disse, o Senhor cuidará disso. Essa é a direção em que fui na visão, contornando. Ele disse, bem, vou segui-lo. Lá veio ele. Estes rapazes disseram, ficaremos aqui até que o vejamos pegar o caribu. E disseram, então vamos descer, pegar os cavalos e voltar. Nós nos encontraremos com o irmão no fim do vale, uns 6 ou 8 quilômetros abaixo. Ele disse, tudo bem? Então começamos a contornar. Bud e eu demos a volta em mais ou menos meia hora e aquele caribu ficou deitado lá olhando para nós e não nos viu. Devia estar dormindo. E subimos por uma passagenzinha e voltamos e chegamos a uns 27 metros dele. Lá estava ele. O enorme animal se levantou de lá
e o matei. E enquanto nos encontrávamos lá, tirando o couro dele e tal, assim, Bud disse, o irmão disse que este chifre tinha 1,06 metros. Eu disse, exatamente. Ele disse, irmão Branham, deve ter uns 3,60 metros. Uma cabeça enorme. Eu disse, não, é exatamente 1,06 metros. Disse, tem uma trena lá embaixo. Eu disse, está duvidando? Ele disse, não, senhor. Disse, mas espere aí, o irmão não disse que mataria um grande urso pardo antes de chegar lá embaixo? Que haveria um grisalho antes de voltar para onde aquele rapaz estava, de camisa xadrez verde? Eu disse, é verdade. Ele olhou o morro abaixo. Bem, não havia nada dessa altura, nada mesmo. Só se via musgo por quilômetros e quilômetros, pequenas montanhas de musgo. Ele disse, onde ele está, irmão Branham? Eu disse, ele pode prover um. Ele disse isso. Eu disse, está duvidando, Bud? Ele disse, não, senhor. Bem, descendo a colina, fomos assim. Ele levava um pouco o rifle, eu a cabeça e vice-versa. Tínhamos de andar de lado ao descer, arrastando aquele grande chifre no musgo, e chegamos a mais ou menos 1,5 quilômetros dele. Paramos e olhamos por lá. Ele disse, melhor aquele velho urso aparecer logo, não? Eu disse, com que está incomodado? Disse, nada. Continuamos até chegar a uma pequena geleira. Sentamos lá para nos refrescarmos um pouco. Ele disse, irmão Branham, imagine só. Disse, não faltam mais do que, menos de 800 metros para chegarmos àqueles rapazes. E em algum lugar entre aqui e lá, o irmão matará um grisalho. Eu disse, isso mesmo, isso mesmo. Ele disse, eu disse, está duvidando, Bud. Ele se levantou e pegou minha mão, disse, irmão Branham, desde aquele dia, meu irmão nunca mais teve um ataque. Disse, o Deus que pôde lhe contar sobre meu irmão não lhe mentiria. Eu disse, Bud, ele estará lá. Ele disse, de onde virá? Eu disse, não sei. Mas eu disse, Bud, estou com 52 anos. Naquela época. Ele disse, tenho visões desde criança. E quando vi este caribu aqui morto, veja se seu chifre não tem 1,06 metros. E então, na mesma visão, a caminho de volta para onde aquele grupo estava, com o qual eu estava, matei aquele urso grisalho, pardo. Ele disse, irmão Branham, posso ver por 30 quilômetros. Disse, Deus terá de levantá-lo do chão ou baixá-lo dos céus ou algo assim. Eu disse, não se preocupe, estará lá. Continuamos por mais 90 metros. Ele também estava quase esgotado. O troféu pesava uns 68 quilos. Assim, descendo a colina, ele o pôs no chão. Disse, ufa, estou a ponto de desabar. Eu disse, sim. Chegamos a um pequeno pinheiro anão, mais ou menos dessa altura. Havia algumas perdizes voando por lá e havia galinhas montesas. E joguei umas pedras nelas assim. Então ele disse, o irmão já comeu alguma dessas galinhas montesas? Eu disse, não, acho que não. Ele disse, são ótimas, são tão boas quanto perdizes. Disse, irmão Branham, tirou seu grande chapéu preto e se abanou. Disse, já era hora daquele urso aparecer, não é? E eu disse, Bud, está duvidando. Ele disse, não estou, mas irmão Branham, eu não consigo entender. Eu disse, também não tenho de entender, tenho de crer. Amém. Deus no céu sabe que essas coisas são verdade. Acham que eu me poria aqui e diria isso se não fosse verdade? Então comecei a me virar para lhe dar o rifle e pegar a cabeça. E ao virar-me, disse, Bud, você está com o binóculo no pescoço. Que é aquilo de pé lá na encosta? E ele ergueu logo o binóculo e disse, valha-me. Disse, de certo não é a vaca leiteira de alguém. Não há disso na região. Disse, é o maior urso pardo que já vi na vida. E valha-me. Olha aquele sol amarelo batendo nele. É um grisalho.